O atual presidente da República, Lula, viu o nome dele e de Janja envolvidos numa polêmica. O nosso parceiro, o portal Metrópolis, divulgou com absoluta exclusividade uma troca de mensagens entre o filho do atual presidente, Luiz Cláudio, e a então esposa, Natália. O Luiz Cláudio estava sendo investigado por supostamente ter agredido a Natália, que agora é ex-mulher dele. As investigações, no entanto, constariam com uma prova, uma troca de mensagens entre o Luiz Cláudio, filho de Lula, e a então esposa Natália. Na troca de mensagens, despretensiosamente, eles falam sobre o que farão no dia, ao ponto de que Luiz Cláudio diz que tomará um café com o pai. A então esposa do Luiz Cláudio, filho de Lula, diz que adoraria um café preto, ao ponto que o filho de Lula responde que a puta também estará presente. Em outro momento da troca de conversas, ele cita a Janja. Vale destacar, pessoal, que a história ganhou grande repercussão e o filho de Lula foi procurado para se pronunciar a respeito da troca de mensagens e dos prints obtidos com exclusividade pelo site Metrópolis. Ele, no entanto, garantiu que a troca de mensagens foi manipulada, que nunca xingou o Janja e que tem um ótimo convívio com a esposa do presidente Lula, do próprio pai. Vale destacar que Luiz Cláudio foi absolvido das acusações de ter agredido a mulher porque a justiça não conseguiu colher provas suficientemente. Deixa o seu comentário sobre isso aqui embaixo. Um gestor precisa ser um cara que tenha boa gestão de pessoas. O que é necessário para alguém gerir bem pessoas? Primeiro, o cara tem um comportamento exemplar. Ele não pode ser um desajustado. Se ele for um cara desajustado, vai chegar atrasado, não cumpre compromisso, não cumpre com ninguém. Ele precisa ser um cara organizado, confiável, um cara de palavra, ou seja, uma pessoa confiável das pessoas. Segundo, um cara que tem empatia. Empatia é quando a sua capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Vamos dar um passo atrás. O que é liderar pessoas? Primeiro, para depois eu falar para você liderar pessoas. Liderar pessoas é pegar pessoas diferentes, com características diferentes, com backgrounds diferentes, com metas diferentes, com habilidades diferentes e ter a capacidade de unir essas pessoas num único objetivo. E de maneira que ela perceba que ela sendo unida naquele único objetivo, ela atinge o objetivo pessoal dela e, ao mesmo tempo, o objetivo da empresa. Gente, a Raquel Brito, a irmã do Davi do Big Brother, acabou de postar a história dizendo que tá ganhando dinheiro no marketing digital. Se liga. Meus amores, como eu falei com vocês ontem, certo? Ontem eu deixei um recado aqui pra vocês sobre um método que eu estou aqui estudando, certo? Ontem eu baixei o robozinho, deixei o robozinho trabalhando de ontem pra hoje. E hoje ele já me entregou. Para vocês entenderem, ela disse que esse resultado aqui foi aplicando um método que ela mostrou nos stories de ontem. Então agora eu vou mostrar para vocês os stories da Raquel Brito de ontem. Eu estou estudando, né? É uma plataforma de vendas digitais, certo? Eu divulgava muito aqui. E aí um amigo me indicou, certo? E assim que eu tiver o resultado... Para. Ó, aqui ela disse que estava estudando o método, só que aqui, ó, mostra que estava com 0%, ou seja, ela não tinha assistido nenhuma aula do curso até então. Essa história ela postou ontem à noite, ela não tinha estudado nada do curso ainda. Digamos que depois ela foi dormir. Ela foi dormir, acordou, estudou o curso, aplicou. Quando foi 12h29, ela já estava ganhando muito dinheiro. Esse curso, sem dúvida, é o melhor curso de marketing digital do Brasil. A partir do dia 8, eu não sei quem pôs na cabeça que deviam fazer aquilo da forma que foi, e eu também não tenho certeza se não houve infiltrados, que os vídeos nunca foram apresentados. O Supremo passou a ter uma atividade política. Eles tomaram a posição, consideraram que a destruição, porque o prédio do Supremo foi atingido também. E eu tenho dito, foi uma baderna que quer ser punido por baderneiros. Mas dizer que eles poderiam mudar o regime com aquela multidão sem armas, e sem exército, sem forças armadas. Então eu considero que aquele momento, enfim, o Supremo passou a ter um protagonismo, com a imprensa tradicional dando apoio, considerando que aquilo, porque eles queriam atacar, a meu ver, muito menos o movimento e muito mais o Bolsonaro, porque o Bolsonaro nunca teve uma relação fácil com a imprensa e também não auxiliava, porque ele atacava e recebia os ataques ao contrário. Então o resultado é que eles passaram a ter, e a partir daí
eu tenho a sensação, apesar de ter livros escritos com esses que estão lá, com 6 desses ministros. Considero grandes juristas interessante. Mesmo aqueles que a imprensa ataca, diz que não tem titulação acadêmica, tem livros escritos com eles, sei perfeitamente que são competentes, entende? Então eu não discuto competência, não discuto idoneidade, não discuto os trabalhos jurídicos que escreveram. Mas divirjo integralmente dessa linha que, desde que me formei em 1958, em 60 anos de professor universitário, 67 anos de advocacia, eu nunca vi no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, quando eu fiz a minha primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, foi em 63, ou 62, 63. 5 dos ministros não tinham nascido, eu já estava lá. Então eu conheci todos eles. Nunca houve um protagonismo em todo esse tempo que eu advogo, há 67 anos, como nós estamos vendo agora. Parte 2 dos piores lugares para se rodar aqui na Baixada. Inclusive ontem eu passei um sufoco nesse tal de Parque São Nicolau. Pô, peguei a passageira, em vez de ela avisar que tinha boca na frente, não. Os caras tudo parou a gente. Eu fui falei com ela, senhora, era pra senhora ter avisado, cara. Eu não conheço aqui, era pra ter avisado. Não avisou, acabei recebendo um esporro. Mas enfim, esse Parque de São Nicolau não entra. Tomazinho, Éden, não entra de jeito nenhum, porque você vai passar sufoco lá, infelizmente. Aqui em São João é assim. Vale do Íper, que é ruim pra caramba também. Tem Magé. Magé, cara, Magé tem uns lugares lá que tá brabo. Só que Magé é bom pra voltar, entendeu? Pegar voltando. Anchieta também. Pavuna, só que a Pavuna, pô, tem uma parte da Pavuna que é boa, que é a parte do metrô ali, na Rua Mercúrio. Ali, aquelas ruas ali em volta, ali é tranquilo, super tranquilo, não tem nada ali. Que no caso vai pra Shopping Grande Rio, ali perto. E logo mais eu vou estar falando os piores lugares mais perigosos. Que no caso, tipo assim, não tem como rodar mesmo. Se puder, comenta aí, dá um like e é isso. Coisas que eu já aceitei de homens, assim, que nem eram tão gostosos. Eu namorei um cara uma vez que eu estava de mudança na minha casa. E ele, ao invés de ficar na minha casa comigo, me ajudando a arrumar minha mudança, foi pra um bar. Isso mesmo, eu falei pra ele, querido, vou ter que arrumar essa mudança, olha o tanto de coisa que tem pra fazer aqui. Fiquei jogando em direto. Ele falou, ai, tô ligado, pode crer, difícil, né? Força aí. E ó, vazou. Ainda pediu R$10 pra mim, pra botar no carro velho dele. E eu dei! Uma vez meu ex-marido chegou em casa tarde, eu perguntei onde é que ele tava, ele disse pra mim que ele tava jogando basquete. Só que ele chegou em casa exatamente como ele saiu, cheiroso, e aí eu pedi pra ver o celular dele. Ele saiu da porta, correndo pra garagem, falou que tinha esquecido um negócio, voltou, quando ele voltou, todo o histórico dele do WhatsApp tinha sumido. Ora, por que será, né? Eu namorei um cara em uma época que ele morava aqui, onde eu moro, e eu morava em Bauru. Dá uma distância de mais ou menos uns 400 quilômetros, boa tarde. E ele falou pra mim, se você quiser me ver esse final de semana, você vai ter que vir me buscar de carro. E eu vim. Pra depois ele me trair com a ex dele. Boa tarde. Eu fiquei com um cara uma vez que eu descobri que ele ficava comigo e com outro menino. Aí ele disse pra mim que ele queria manter esse trisal e se eu não topava algumas coisinhas com eles dois. Boa tarde. Aí eu falei pra ele que não, ele disse pra mim que não ia mais ficar comigo e que eu era muito ruim de cama. Boa tarde. Aí eu falei pra ele que se ele continuasse falando mal de mim desse jeito pra mim, eu ia ser obrigada a contar pra todo mundo que ele saía com as IEG no sigilo. Aí ele me ameaçou e disse pra mim que se eu fizesse isso, ele ia contar pra todo mundo que eu fiquei com ele e com o boy dele ao mesmo tempo, sendo que isso nunca aconteceu. Uma vez, um namorado me pediu um óculos de presente, original da Ray-Ban. Eu comprei esse óculos. Para minha sorte, a gente terminou um dia antes do Mercado Livre entregar, porque eles atrasaram a entrega. Numa dessa, eu tinha perdido um óculos de R$600 pra um homem nota 3. Minha sorte é que o correio atrasou, porque senão eu tinha entregado pra ele aquele óculos, que hoje é o meu favorito, inclusive. Resenha, viu? Esse Ele é porra. Craque, né? Ele é porra. Porra! Ronaldinho, caralho, Romário, quem tem moral sou eu, porra! Real Madrid, Barcelona! Aí, beleza, eu falei... Aí ele... Tá da onde, Leandrinho? Falei, pô, sou do Rio, professor. Rio aonde? Falei, pô, sou lá de Nova Iguaçu, Alto. Ih, não é Rio não, hein? Não é Rio de Janeiro, Alto não é Rio de Janeiro
Falei, tá de sacanagem. Cara, o professor Evaristo não, out não é não. Falei, o senhor mora onde, professor? Procura saber. O metro quadrado mais caro é onde? Ipanema, né? Mora no Leblon, porra. Cobertura. Cara, os caras falam cada história do Evaristo. Esse é foda. Não, eu acho que os caras meio que não estavam ligados, assim, porque, pô, o Evaristo é bem mais, acho que fez 90 anos agora. Eu vi, ele foi no Maracanã aí apresentando. Fizeram homenagem ao jogo do Flamengo. E, pô, o cara voava nos 50, né? Isso, aí ídolo do Real Madrid, do Barcelona. E meio que ele falava isso, a galera achava que era caô, assim. Pô, nego, não via jogar caô, né? Nego começava a procurar, era verdade. E ele tem uma... O Rafinha, não sei se vocês viram isso, Rafinha, jogador do Barcelona, tirou a camisa e tinha lá uma homenagem ao Rio Grande do Sul. E ele foi multado. A multa é irrisória, né? Uma multa lá da La Liga e da Federação Espanhola. A multa é irrisória. Mas eu só queria chamar a atenção para o quão patético é isso, cara. A La Liga é muito ridícula, velho. A La Liga passa muita vergonha. O cara fez uma homenagem ao Rio Grande do Sul e tomou uma multa. E aí veio o pessoal, quando eu escrevo isso na minha rede social, muita gente apoia e tal, mas aí veio o pessoal da regra. Veja bem, regra é regra. Regras têm que ser cumpridas. Se a regra é que ele não pode tirar a camisa, a regra tem que ser cumprida. Não é só isso, pessoal. Tem o bom senso também. Eles não estavam escrito beba Coca-Cola, use drogas. Eles estavam fazendo uma homenagem a um povo que está sofrendo, que é o povo dele, onde ele nasceu. Falta total sensibilidade e bom senso, que não está escrito na regra, assim como tem regras que não são escritas no futebol, como a da barreira, por exemplo. Nem tudo está no livrinho. Isso, e aí pode ser racista na La Liga. Então, assim, o que não pode? Não pode fazer uma homenagem ao Rio Grande do Sul na sua camisa. O que pode? Imitar macaco no estádio. Aí tá liberado, tá tranquilo. O Rafinha, não sei se vocês viram isso, Rafinha, jogador do Barcelona,